Quinta ao Vivo. Amém. Voltamos aqui nesse bate-papo edificante. Quinta ao Vivo, segundo bloco. Nosso irmão Rafael Canheschi de Curitiba, do Rio Grande do Sul, né, de tantas caminhadas aí, e tantos anos já, e quanta coisa acontece num ano nessa vida de igreja abençoada, de entrega, de busca, de expressão do Espírito Santo, né, de mortificação de velho homem, de liberação de novo homem, de batalhas, né, de guerra espiritual, quanta coisa acontece, irmão, né? E voltando aqui em Lucas 9, me chama a atenção aqui, né? Porque ele fala que Jesus nos deu, né, esse poder e autoridade, nós precisamos crer e tomar posse, né? E o irmão lembrou bem da confissão de pecados também, né? E quem não tem pecado que atire a primeira pedra, mas Deus fala de nós confessar, né, aquilo que nós não conseguimos, ou que nós não liberamos, né, do espírito e sim da carne, mas que nós viemos a nos prostrar diante de Deus, né, e confessar, né, as nossas necessidades, confessar as nossas fraquezas, entrar em comunhão, ter um bate-papo edificante com Deus através da oração, né, esse momento de comunhão que se faz necessário, né, e como é importante, né, o confessar, para que a gente busque essa paz interior, para que o rio flua, né, nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que o Senhor nos guarde, né, de tantos pecados que a gente faz e nem vê, muitas vezes durante o dia, e às vezes no final do dia Deus mostra, né, e no momento de oração, tal coisa que você fez, que você expressou, como você fez, e aí você tem a oportunidade de orar e de confessar, e glória a Deus, porque Deus deu um poder e autoridade aqui sobre os demônios e para efetuarem curas. Ele dá aqui algo de prática, né? Ele dá algo de ir, né? Ele dá algo de nós colocar a mão, né? Então tem um movimento aqui, porque eu vejo que de você aqui, de receber o poder, de você lá colocar a mão, tem todo um caminho, tem todo um processo, né? Dessa liberação, dessa expressão de fé, né? E de liberação do Espírito Santo. E ele reforça isso para curar enfermos no segundo versículo aqui, né? E ele fala também de pregar o reino. Mas ele fala de pregar o reino e também impor as mãos. Ele reforça o impor as mãos aqui. Primeiro ele fala do poder e da autoridade do impor as mãos. Depois ele fala do pregar, daquilo que ele trouxe para nós, né, na íntegra, né, sem filtros e sem achismos, né, sem homem, sem carne, né, como Paulo disse também lá, acho que 1 Coríntios 11, né, o que eu recebi eu entreguei, né, o que eu recebo eu entrego, também vos entreguei, né, do Senhor, né, é algo assim, né, como Paulo manifestou lá, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, de passar, né, de ser um mediador só, né, de ser só um instrumento ali, né, é que nem quando o profeta recebe uma profecia, Deus espera que ele não pense, que ele passe a profecia, por exemplo, se tem algo sobre a igreja, passa para o presbítero local, algo de expansão, passa aí para o ministro do evangelho, né, o apóstolo, enfim, né, Deus que sabe, mas que a gente não venha a colocar a mão, né, naquilo que é de Deus. E isso é um detalhe, irmão, importante, para que isso seja uma realidade na nossa vida, eu creio, né? E eu compartilho isso contigo, para você compartilhar um pouco dessas experiências tuas aí, desses anos todos, sobre essa questão, porque eu vejo hoje muito conhecimento, muitas pessoas com muita palavra, muita pregação de evangelho do reino, né? Mas eu vejo assim que ainda há muita timidez, né? Aí não sei quanto de orgulho, quanto, né, que se manifesta pela vergonha, timidez, que existe ainda na vida da igreja, mas que o Senhor quer, sabe, é tipo assim um rio que está represado e Deus quer fluir esse rio através da vida do corpo e animar esse corpo, dar experiências para esse corpo, uma novidade de espírito através desse vamos se arriscar, né? O mais que vai acontecer é nós ser mais quebrado, né? Não aconteceu nada, glória a Deus, aconteceu sim, você foi quebrado, né? Sempre acontece alguma coisa, isso é importante, né? Deus nunca perde, Deus sempre faz alguma coisa, e a gente fica pensando o que Deus vai fazer, e se Deus não fizer, mas Deus não mandou nós pensar, né? Deus não mandou botar a mão que Ele vai fazer alguma coisa, ou em nós, ou na pessoa, ou nos dois, porque sempre Deus faz alguma coisa. Então deixa para eu compartilhar um pouquinho, né? Porque Deus trouxe essa palavra para nós, porque aqui também fala de grupos familiares, fala da expansão, isso aqui é só o começo, né? Desse capítulo tão rico,
E o irmão é com tanta experiência, tanto quebrantamento, tanta caminhada, né? E provas, e desafios internos, e lutas, e eu creio que barreiras que romperam, né? E fluiu o rio, e aí vão surgindo novas, mas aí vai rompendo. Conta um pouquinho para nós, irmão. Amém. Esse versículo aqui é importante a gente compartilhar, porque tem questões bem específicas aqui, que me remetem até inclusive a um vídeo que uma vez eu assisti de uma autoridade natural. Era um policial e ele havia levado para o carro da polícia uma pessoa que estava endemoniada. Chamaram a polícia e que ele colocou no parte de trás do veículo a pessoa endemoniada e a pessoa liberando-lhe os demônios, falando coisas com a voz distorcida, né? Porque o diabo ele gosta de ibope, né? Ele gosta de fazer agito. E o diabo começou a repreender aquela pessoa, né? Em nome de Jesus. E eu prestei atenção naquilo. E de repente a pessoa que estava endemoniada disse assim: você não tem autoridade sobre mim, porque tu faz as minhas vontades. O demônio falou para ele. Então, veja bem, ele era uma autoridade, mas uma autoridade natural por ser um policial instituído pelas leis desse país. Mas ele não tinha autoridade espiritual sobre aquela vida, aquela pessoa, aqueles demônios, para expulsar aqueles demônios. Então veja que o fato da gente ter um cargo de autoridade natural, ser um missionário, ser um pastor, um presbítero, uma liderança da igreja, isso não quer dizer que você tem autoridade sobre os demônios porque você não está com os teus pecados confessados e não está liberto de uma série de demônios que precisa libertar, né? Então, para que a gente de fato tenha uma autoridade sobre os demônios para expulsá-los de pessoas, nós temos que estarmos libertos. E eu, antes de ter um cargo de missionário, Deus já fez curas através da minha vida. Por quê? Porque pela misericórdia de Deus eu estava liberto de alguns demônios que já me davam autoridade sobre aqueles demônios para expulsá-los. Jesus nos deu essa dica quando ele falou como que se o diabo expulsa o diabo por si mesmo, o seu reino não subsistirá, né? Como é que não vai subsistir? Então, como é que eu, cheio de demônio, vou expulsar uma pessoa cheia de demônio? Então, eu tenho que me libertar, né? Então, todo e qualquer trabalho que eu desenvolva na igreja, processos que Deus me coloque para fazer, de trabalho, de grupo familiar, de presbitério, de fazer um trabalho missionário, ou até mesmo de ministrar louvor por meio de uma aula de quebrada de violão, ou seja o que for, tudo tem que estar liberto daqueles demônios que podem estar me influenciando naquela área. Tem que sempre ter uma direção do Espírito. E aqui fala, né, que deu autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E aí me remete também uma palavra, uma situação onde os discípulos tentaram expulsar, né, os demônios de uma pessoa endemoniada e não conseguiram. E aí Jesus chamou os discípulos e disse: até quando habitarei no meio de vós, ó geração perversa, né? E também outra situação que o irmão lembrou agora de Paulo com os filhos de um sacerdote, né, de Seva, lá em Atos que está relatado, que também tentaram expulsar em nome de Paulo e foi, né, uma bagunça que aconteceu lá, porque eles não tinham uma autoridade espiritual. Se estivessem consagrados, se tivessem sido batizados em nome de Jesus, se estivessem, né, vivendo a palavra, e então eles realmente de fato teriam essa autoridade, né? E às vezes a gente não cura as pessoas porque a gente não está com os pecados confessados. E uma vez lá em Porto Alegre eu passei por uma situação bem difícil, onde uma senhora estava desenganada dos médicos e os médicos liberaram ela para ir para casa porque já não tinha mais o que fazer, uma pessoa com mais de 80 anos de idade. E quando eu cheguei lá na casa, pediram para ir lá orar porque talvez ela não passava daquele dia e viria a falecer. E então nós fomos lá e cheguei na casa, a senhora estava deitada na cama, a barriga dela estava muito inchada, enorme, a barriga parecia que ela estava grávida de gêmeos, de tão grande que era a barriga, enorme, e ela estava há 3 dias dormindo já, assim, só respirando e não acordava mais, eles não sabiam mais o que fazer. E eu, diante daquela situação, as pessoas na volta da cama, vamos orar. Eu ajoelhei no chão ali, sem conhecer as pessoas, me ajoelhei, peguei na mão daquela senhora e a primeira coisa que eu fiz foi confessar meus pecados, reconhecer diante de Deus a minha fraqueza em voz alta, reconhecendo os meus erros, minhas fraquezas, meus pecados, pedir para os irmãos estenderem a mão sobre ela e oramos em nome de Jesus. E ela voltou à lucidez e perguntamos se ela queria se batizar, batizamos e ela voltou ao normal, né? E Deus fez a cura, mas foi Deus que fez a cura.
Não foi eu, porque quando Deus cura não passa por mim, é externo, é Deus que faz, é o Espírito que faz, é Deus que faz. Então a gente, como o irmão disse, nós somos um canal ali para levar, né, isso até a pessoa. Tem que ir alguém. Como ouvirão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Né? Se não há quem pregue, se não há quem fale, como é que serão curados se não há alguém até elas orar? Então nós somos apenas um vaso que estamos aí disponível para o Senhor, que precisamos estar purificados, limpos, confessados dos pecados, e o restante Deus faz, só se colocar à disposição. Amém? Amém, amado. Bênção, participação do irmão aí, testemunho. O papo continua no terceiro bloco, fique conosco. Quinta ao Vivo.